Que nosso coração esteja realmente totalmente na presença do Deus Altíssimo para adorá-lo, para engrandecê-lo. E nesta hora para ouvir a orientação que o Senhor tem para nós. O tema do nosso estudo de hoje é construindo uma igreja bíblica. Vamos mencionar isto juntos? Construindo uma igreja bíblica. Alguém pode perguntar, mas pastor, não é redundante isso? Receio que nos dias de hoje não. Acredito que existem hoje algumas igrejas que estão deixando a Bíblia de lado. Acredito que algumas igrejas hoje, alguns líderes, inclusive pastores, não quero aqui faltar com a ética para os meus colegas que trabalham, que se dedicam, mas infelizmente existem muitas pessoas oprimidas por causa de púlpitos e igrejas não bíblicas. Infelizmente nós estamos vivendo dias onde o achismo religioso, o analfabetismo bíblico, muito conceito de autoajuda está invadindo a igreja, está invadindo os púlpitos, e nem sempre nós temos percebido unção ao compartilhar a palavra de Deus com profundidade. De forma que uma igreja que não se alimenta da palavra não pode reproduzir a palavra. Tenho o hábito de dizer que quem está habituado a tomar leite desnatado não pode ter a pretensão de reproduzir filé mignon no momento da luta, no momento da angústia, no momento da orientação de alguém. Pois eu convido você a ler a pastoral que foi escrita pelo nosso missionário Isaías, que fala justamente isso, sobre nós guardarmos a palavra no coração para utilizarmos em todo momento de nossas vidas. No momento onde não estivermos com a Bíblia na mão, no momento em que uma pessoa precisar de uma ajuda, de uma palavra específica, no momento da luta, no momento do confronto contra o inimigo, precisamos ter a palavra na ponta dos lábios, na mente e no coração, para realmente conseguir apagar os dardos inflamados do maligno. E é por isso que hoje, comemorando também o aniversário de nossa igreja, nós queremos compartilhar com a igreja toda a ideia de nós continuarmos constantemente construindo uma igreja bíblica. E quero então convidar a igreja a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 a 15. Nos conta um pedaço da segunda viagem missionária de Paulo, agora na companhia de Silas, e eles chegam na cidade de Bereia, e ali eles oferecem a palavra do Senhor, mas o que nos chama a atenção é realmente a postura, as características da igreja de Bereia. E quero me valer do exemplo dessa igreja para compartilharmos juntos algumas ideias, levantarmos alguns pontos para refletirmos juntos acerca de como podemos fazer para construirmos juntos uma igreja bíblica. Você pode acompanhar aí a leitura de Atos 17, versos 10 a 15, que nos diz assim: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Vamos orar mais uma vez. Convido você a fechar os teus olhos. Obrigado, Senhor, porque a palavra lida não pertence a homens,
não é dita por homens, mas é dita pela tua boca, inspirada pelo Senhor e útil para a repreensão, para ensino, para a edificação, para a exortação. E assim, Senhor, queremos realmente abrir coração e mente para acolher a tua palavra nesta hora. Capacita-nos, Senhor. É o teu Santo Espírito que nos dá a capacidade para compreendermos a tua palavra. Aguça-nos a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação, o ouvir da palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a tua vontade para nós nesta hora, e ajuda-nos a sermos, Senhor, uma igreja bíblica, para a glória de Jesus. Amém. Estava dizendo a respeito de igrejas e líderes que não têm tido a postura de observar a palavra como nossa única regra de fé e prática. Aliás, há um grande questionamento: será que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Eu diria que sim. Ela é a palavra de Deus porque contém a palavra de Deus, porque nos mostra a respeito da criação, dos feitos maravilhosos de Deus, mostra de que forma Deus em sua soberania criou todas as coisas, mas sustenta o universo com as suas mãos. Por meio dele, por ele, para ele, por Jesus foram criadas todas as coisas, e nós precisamos continuar dando glórias ao Senhor, e através da palavra temos condição de aprendermos de que maneira podemos realmente exaltar este conteúdo como útil para a nossa vida. E em toda a Bíblia nós temos a relevância dos textos, mas existe um livro da Bíblia, o Salmo 119, que é um livro que exalta, versículo por versículo, a excelência da lei divina. Eu quero convidar os irmãos a abrir, deixe sua Bíblia marcada aqui em Atos, nós já voltaremos para esse texto, mas eu peço que você abra agora no Salmo de número 119, e vamos ver juntos alguns textos, alguns versículos. Se você tiver com uma caneta, você pode abrir, localizar, escrever, anotar. Mas, por exemplo, no Salmo 119, versículo 1, nós temos ensinamentos a respeito da irrepreensão. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Nós temos no versículo 4 uma chamada à fidelidade. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Versículo 6. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. E esse texto está concordando com 2 Timóteo 2,15, que fala: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas nós temos ainda no versículo 9, uma orientação à pureza da juventude. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Nós temos ainda uma palavra quanto à santidade, no verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Nós ainda temos no versículo 25, uma chamada à vivificação. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E o texto continua no versículo 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra, força e alegria na palavra. Mas ainda temos no versículo 105, um dos versículos mais conhecidos do Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E ainda no Salmo 119, agora no versículo 110, armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. E se nós fôssemos ler aqui o Salmo 119, perceberíamos que versículo por versículo, a palavra do Senhor nos chama a atenção quanto à orientação, à observância sobre os preceitos do Senhor, as leis do Senhor, os decretos, a palavra do Senhor. Nós então estamos realmente de fato percebendo que a palavra, ela pode ser sim a chave
para a nossa vida estar intimamente ligada ao Senhor. Quanto mais palavra, mais de Deus temos. Quanto mais Bíblia, mais conhecimento temos. Não apenas acerca da história bíblica, da história do povo de Israel, mas a Bíblia tem orientações para a família, para o empresário, para o homem, para a mulher. Inclusive aproveitamos para parabenizar todas as mulheres que na data de ontem comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Um beijo no coração de vocês, que vocês continuem sendo como a mulher virtuosa, como a mulher auxiliadora. Quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Que vocês sejam realmente como pedras preciosas nas mãos do Senhor. A Bíblia tem orientações para a mulher, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o casal, para o marido, para a mulher. Nós temos orientações para não cairmos nas ciladas do inimigo, contra o pecado. Nós temos nos evangelhos a maneira como Jesus compartilhou a sua vida, o seu ministério, o chamamento dos apóstolos, a capacitação, o discipulado que Jesus desempenhou na vida dos discípulos. Nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos, que mostram como a igreja se desenvolveu no primeiro século. Cartas paulinas, cartas pessoais que Paulo escreveu a Timóteo, a Tito, Filemão, carta aos Hebreus. Nós temos, enfim, a palavra de Deus que nos orienta de Gênesis a Apocalipse, a de que maneira podemos ter uma vida irrepreensível, de que maneira podemos ter uma vida de santidade. Nós então precisamos observar a palavra do Senhor para buscarmos de fato sermos indivíduos bíblicos, para sermos uma igreja bíblica. E eu peço agora que você volte para Atos, para estudarmos um pouco a igreja de Bereia. Finalzinho do capítulo 15 até o capítulo 18 de Atos, a Bíblia nos conta acerca da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Apartou-se de Barnabé, acompanhado de Silas, agora voltou a campo para pregar o evangelho. Foram açoitados, foram presos, foram humilhados, perseguidos. E no capítulo 17 nós percebemos a chegada de Paulo e Silas em Tessalônica. E lá em Tessalônica, como sempre faziam, procuravam uma sinagoga para se aproximarem dos judeus que já eram conhecedores do Antigo Testamento. E ali, em Tessalônica, foram amplamente confrontados, foram perseguidos. Paulo e Silas, que estavam trazendo com eles a palavra do Senhor, os ensinamentos do Antigo Testamento, mas também já testemunhando acerca do ministério de Jesus. E ali nós percebemos que no versículo 2, eles arrazoaram, discipularam vários dias acerca da palavra. No versículo 5, nós percebemos que alguns judeus, porém, movidos de inveja, excitavam o povo para impedir que Paulo e Silas continuassem compartilhando a palavra do Senhor. E chegando em Bereia, eles tiveram uma experiência muito marcante. Inclusive os próprios judeus, movidos de inveja, que estavam em Tessalônica, ao saber que os discípulos, os apóstolos, estavam pregando também a palavra de Cristo na cidade de Bereia, correram para lá, cerca de 80 quilômetros. Bereia se distanciava de Tessalônica, e foram lá apenas para causar tumulto. E infelizmente nós temos, inclusive nos dias de hoje, pessoas que causam tumulto por causa da palavra do Senhor, tumulto por causa das discórdias. Vale lembrar que por sermos uma igreja reformada, temos as nossas doutrinas com base na reforma protestante do século XVI. A igreja presbiteriana é um sistema de governo, e a nossa confissão de fé adota o calvinismo como teologia, como doutrina. Mas isso não quer dizer que a salvação de Cristo está restrita ao calvinismo. Isso não quer dizer que a salvação está restrita ao presbiterianismo. Nós temos a teologia luterana, anglicana, wesleyana, nós temos o arminianismo. São linhas teológicas que nos ajudam a aclarar o texto bíblico. Nós não podemos ter a pretensão de achar que a nossa igreja tem o segredo da verdade, que nós temos então o único modo de entrar na salvação. Nós temos que prezar por aquilo que somos. Se temos uma identidade, precisamos prezar por aquilo que somos.
Se eu sou Daniel Zemuner Barbosa, eu preciso honrar as minhas origens. Não posso me portar como Amaral, como Pacheco, como Pereira, como Silva, como Souza, embora admire a cultura, a linha de pensamento, embora valorize, respeite as identidades, mas eu tenho a minha identidade. Portanto, quando você estiver acessando sites, lendo livros, procure saber se isso vai trazer edificação ou confusão na tua mente, no teu coração. A igreja de Bereia era uma igreja ainda sem a influência do cristianismo, porque naqueles dias a igreja estava sendo divulgada, o ministério de Jesus estava sendo propagado. Não havia como hoje, por exemplo, a internet e os meios de comunicação instantâneos. Nós ficamos sabendo ainda ontem daquele acidente terrível de um avião que caiu no mar no Vietnã, 239 pessoas desaparecidas. Nós não temos condições de ajudar, mas embora distante podemos orar, mas temos a notícia em tempo real, simultaneamente. Jesus ministrou as igrejas daqueles dias, os judeus, os apóstolos inspirados pelo ID de Jesus, saíram a campo para divulgar o evangelho, mas a propagação era muito lenta, era muito restrita. Os meios de comunicações eram falhos, eram limitados, e Paulo então junto com Silas e Timóteo saem a campo, passam por Tessalônica e agora estão em Bereia. E vamos então analisar algumas características dessa igreja e perceber de que maneira nós podemos tirar lições com esta igreja para sermos hoje uma igreja bíblica. E nós lemos no versículo 11 que eles receberam a palavra com toda a avidez. É o que diz o texto. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Os estudos nos mostram que a cultura era uma cultura um pouco mais elevada, as pessoas tinham mais acesso à informação, as pessoas de Bereia eram pessoas mais cultas, portanto aqui o texto está chamando de nobres, pessoas da alta classe social, e nós temos sempre a preocupação com o pobre, mas nós temos textos bíblicos também de ricos que foram confrontados e que se converteram e que realmente receberam a palavra com toda a avidez. Eu tive cuidado de procurar a raiz dessa palavra avidez e descobri a palavra grega protímia, que quer dizer de boa vontade, de bom grado, com entusiasmo, com interesse. A igreja em Bereia recebeu a palavra pregada de bom grado, com o coração aberto, com interesse, mostrando entusiasmo por receberem aquela palavra que estava sendo pregada pelo apóstolo Paulo. Nós somos desafiados a sermos uma igreja que recebe a palavra com entusiasmo, com alegria, porque nós estamos recebendo informações de todos os canais, nós estamos recebendo informações de todos os meios, e nós precisamos, quando nos deparamos com a palavra, nós precisamos acolher de que maneira essa palavra fala ao meu coração, de que maneira essa palavra pode trazer edificação. É uma palavra pregada por um pastor batista, metodista, luterano, quem sabe por um pensador, um escritor, um poeta, quem sabe através de um livro, quem sabe através de uma pregação. A palavra, quando é pregada, precisa encontrar no coração do cristão, no coração daquele que teme ao Senhor, entusiasmo, avidez. E receber com entusiasmo é diferente de receber com desconfiança, porque quando recebemos com desconfiança, parece que o único ponto que está na nossa cabeça é um ponto de interrogação. Será? 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 E aí não há espaço para a ação do Espírito, porque o nosso coração está tomado de pensamentos que denigrem, que não aceitam, que confrontam, que desconfiam da palavra da verdade. Não quero aqui ter a pretensão de afirmar que quando este pastor compartilha a palavra, você precisa escancarar os ouvidos e ouvir e fazer, executar, praticar detalhe por detalhe, porque não sou eu quem determino aquilo que está sendo acolhido no teu coração. A obra é do Senhor, a palavra é do Senhor, a ação é do Senhor através do Espírito Santo. E obviamente, ao elencar as minhas ideias, pode haver ruídos. Ao elencar as ideias, nós podemos então ser traídos por pensamentos de quem sabe, alguma confusão, nós podemos fazer, mas quando você percebe que a palavra está sendo pregada,
Ao invés de você ficar perguntando, por quê? Mas assim? Mas como? Procure perguntar ao Espírito: Senhor, em que posso ser edificado com esta palavra? Senhor, em que posso amadurecer com este ensinamento? Senhor, com que entusiasmo eu posso realmente meditar na Tua palavra? Aliás, receber com avidez é realmente mudar de vida, antes e depois da palavra. Certamente nós precisamos sair daqui diferente de como entramos, antes da palavra e depois da palavra. Infelizmente, às vezes nós ouvimos a palavra e não damos tempo nem de sair pela porta da igreja. Já estamos descumprindo aquilo que ouvimos minutos após o encerramento do culto. Quem sabe ainda no caminho, ao atravessar a rua, quem sabe ao pagar, ao se dirigir ao funcionário do estacionamento, quem sabe no caminho de volta, você já pensando, você já planejando a sua semana, você já está pensando em coisas ruins, quem sabe ao maltratar um parente, um familiar, um amigo, um irmão. É antes da palavra e depois da palavra, por causa do entusiasmo. Quando você vem para a igreja, que você possa dizer: Senhor, com alegria eu quero ouvir a Tua palavra, com disposição eu quero ouvir a Tua palavra, com avidez, com entusiasmo, com interesse. É assim que nós precisamos nos portar diante da palavra. Nós temos entusiasmo para tantas coisas na vida. Você que gosta de esporte, agora à tarde, por exemplo, teve resultados de esporte, alguns não muito agradáveis. Mas quando sai aquele gol do time que você torce, você com entusiasmo dá soco no ar. Você grita, quem sabe, como alguns vizinhos meus, na hora do gol, sobem na janela e grita: é gol! No entanto, quando ouvimos a palavra, a gente fica pesquisando. Ah não, isso não é verdade, não é possível. Ah não, tem outro texto que não fala isso. E a gente fica como que duvidando daquilo que o Espírito pode falar acerca da palavra do Senhor. Ainda o livro de Atos, se você puder voltar umas páginas, veja o capítulo 9, versículo 20. Quando Jesus se dirigiu a Paulo, cujo nome ainda era Saulo, Jesus dirigiu uma palavra a Saulo, e a palavra de Cristo, aquela teofania, aquela manifestação de Deus no caminho de Emaús, fez com que Paulo mudasse de vida. E no versículo 20, olha o que acontece com aquele que recebe a palavra com avidez. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Volta comigo para o livro dos Salmos, agora no capítulo 78. Salmo de número 78. Aquele que recebe a palavra com entusiasmo, compartilha, não encobre, aquilo que ouve, aprende para compartilhar. É o que diz o Salmo de número 78, versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos aí a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Receber a palavra com avidez é não encobri-la. Receber a palavra com avidez é abrir o coração, guardar na mente e no coração, para perguntar ao Espírito: em que posso mudar de vida, dirigido pela Tua palavra, dirigido pelo Teu Santo Espírito. Então nós percebemos que esses textos nos mostram pessoas, relatos de pessoas que receberam a palavra, mas também a igreja de Bereia examinou a palavra. Veja ainda no versículo 11, receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Alguém que recebe a palavra com desconfiança, com dúvida, ela vai procurar respostas para suas dúvidas. Aqueles que recebem a palavra com entusiasmo, elas vão procurar por testificações. E ao invés do curioso ficar procurando textos que possam confrontar este ou aquele pregador, o crente de Bereia, ele examinava para ver: será que é isso mesmo que está sendo dito? Não é possível, que palavra boa! Era assim que eles se portavam. E a Bíblia nos conta que durante alguns dias,
Durante aqueles dias que Paulo e Silas e Timóteo ficaram na cidade de Bereia, todos os dias eles examinavam a palavra do Senhor. E nós lemos, a Camila leu um texto de Atos 2, que eles perseveravam juntos na doutrina, perseveravam e ficavam diariamente no templo, de casa em casa, partindo o pão, louvando ao Senhor com singeleza de coração, contando com a simpatia de todo o povo, e Deus acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. A igreja precisa examinar a Bíblia, não apenas de domingo no culto, a igreja precisa examinar a Bíblia todos os dias, porque é na palavra que você tem orientação para o seu dia. Existem alguns momentos onde nós recebemos ligações, pessoas que querem conversar com o pastor, e nós fazemos isso com muita alegria. Mas todas as pessoas que nos ligam, todas as pessoas que nos procuram, você que já esteve comigo no meu escritório, você sabe, nós sempre abrimos a palavra, para que de alguma forma nós possamos permitir a ação do Espírito pela palavra. Porque não é pelo muito falar. Hoje pela manhã, dando aula para a classe de catecúmenos, estávamos estudando acerca da oração. E Jesus, no capítulo 6 de Mateus, estava ensinando a como não se deve orar. Porque existem hipócritas que batem no peito e dizem: Senhor, obrigado pela palavra, mas obrigado porque eu não sou igual a estes. Ou então como os gentios que pelo muito falar, utilizavam-se de vãs repetições, acendo que por muito falar seriam ouvidos. Não. Na verdade, a palavra é quem fala, é examinando a palavra. E ao invés de você tentar descobrir equívocos da pregação, equívocos da pastoral, equívocos daquilo que está sendo tratado, veja de que forma a palavra possa testificar. Porque a fé vem pelo ouvir da pregação, o ouvir da palavra, e nos submetermos à ação do Espírito Santo, que aos poucos vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos convence. Eu não tenho capacidade, queridos. Eu posso estudar o quanto for na minha vida, mas eu não posso vir aqui e fazer um papel de advogado. Não, sim, é isso aqui que está sendo dito. Como se fôssemos um tribunal, como se o réu fosse Jesus, como se o réu fosse a palavra, e eu estivesse aqui em defesa de Jesus ou da palavra. Nem a palavra e nem Cristo precisam disso. Nem a palavra nem Cristo se submetem a isso, porque a autoridade da palavra é confirmada por Jesus no seu ministério, pelos apóstolos em seu ministério, e hoje eu e você somos convencidos pela ação do Espírito e ao examinarmos a palavra. Nós podemos perceber no Salmo de número 119, nós lemos vários versículos, mas veja o que diz, queridos, o versículo de número 97, Salmo 119, verso 97, o texto nos diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E Josué, capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Muitos vão à igreja para encontrar o caminho para o sucesso, 7 passos para a prosperidade, 12 decisões para ficar rico. E muita gente vem para a igreja para ouvir palavras como essa, mas na verdade a receita está em Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. O sucesso do indivíduo está em executar a palavra do Senhor. O sucesso do indivíduo está em meditar na palavra do Senhor, permitindo a obra do Espírito em nossas vidas. As doutrinas, as teologias, são ferramentas humanas para auxiliar na compreensão bíblica. Existem pessoas que são mais calvinistas do que cristão. Existem pessoas que são mais luterano do que cristão. Existem pessoas que conhecem mais as institutas ou as 95 teses do que a palavra. Toda semana nós pastores da igreja estamos nos reunindo para estudar a palavra, meditar, conversar e orar. E outro dia nosso irmão missionário Isaías estava falando acerca de um amigo que menciona num texto, numa pregação, menciona dezenas de textos bíblicos de forma decorada. E o Isaías perguntou para ele: meu irmão, qual é o segredo? Conta para nós, como que a palavra está na tua mente, no teu coração.
E este pregador, este pastor, ele disse: já há alguns anos eu parei de ler todos os livros, eu me alimento apenas da palavra. As leituras que fazemos precisam estar a serviço da palavra. As pregações que ouvimos precisam estar a serviço da palavra. A compreensão, as conclusões que você chega é para executar a palavra, examinando dia após dia. E assim, porque receberam com avidez, porque examinaram a palavra todos os dias, eles creram na palavra. E percebe que a fé, volte lá para Atos 17, a fé, o crer, está aqui após receberem, após examinarem. Tem gente que acha que a conversão é um estalar de dedos, é algo instantâneo. Pode ser, porque Deus não cabe em moldes, Deus não se encaixa numa confissão de fé, Deus não se encaixa num modelo de ação, de conversão. As pessoas estão movidas pelo poder de Deus. Deus faz o que quer, na hora que quer, com quem quer, do jeito que quer, no lugar que Ele quiser. Mas na realidade, nós percebemos que a igreja de Bereia é uma igreja que recebeu a palavra com entusiasmo, examinando juntamente com os seus líderes a palavra diariamente, e então creram. Versículo 12, com isso o quê? Aquilo que foi dito anteriormente, receber e examinar. Com isso, muitos deles creram, judeus e não judeus, povos de outras nações, gentios, pessoas que não criam, agora creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Pessoas cultas, pessoas estudadas, pessoas da alta roda da sociedade, estavam aqui sendo confrontadas com a palavra, estavam sendo dirigidas pela palavra e creram na palavra de Deus. Às vezes a gente fica preocupado: mas meu marido não crê. Você tem falado para ele a respeito da palavra de Deus? A minha esposa não crê. Você cita para ela textos bíblicos ou palavras de maldição? Os meus filhos não creem. Você lê a palavra com os seus filhos? Você ora permitindo a ação do Espírito na vida da sua família? Os meus colegas de trabalho não creem, porque a tua atitude é antibíblica, porque a minha atitude às vezes não corresponde com o que dizem as Escrituras. É por isso que as pessoas não creem. E nós ficamos perguntando: Senhor, o Senhor não faz converter, meu patrão não converteu, eu prego. Infelizmente, quando nós temos de fato uma atitude bíblica, uma postura com base na palavra, as pessoas se convertem. Mas infelizmente nem sempre temos essa postura, nem sempre temos essa iniciativa, esse modo de viver. Igreja bíblica é a igreja que examina a palavra diariamente, com entusiasmo, com alegria, e crê porque a ação é do Espírito. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 4, eu quero ler esse texto com os irmãos, porque talvez muitos possam concordar comigo no que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, versículos 3 e 4, mas se o nosso evangelho, Paulo dizendo à igreja de Corinto, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O inimigo está cegando o entendimento de muitos, e por isso nós precisamos caminhar, como que numa luta constante, uma luta espiritual, da qual não podemos baixar a guarda. A palavra precisa estar sempre na ponta da língua, porque é a palavra de Deus que apaga os dardos inflamados do maligno. A palavra de Deus é como espada afiada, que penetra, que corta, que é capaz de dividir juntas e medulas. Você se lembra do capítulo 4 de Mateus? Eu não vou ler aqui. Na tentação de Jesus, nas 3 propostas que o diabo faz para Jesus, ele confronta e questiona o diabo citando a palavra de Deus, falando a respeito da palavra. Está escrito. E às vezes o próprio inimigo cita a palavra para confundir. Está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Mas Jesus diz: isso é confusão, diabo.
Você é o pai da mentira, você está confundindo, a velha serpente continua sussurrando para questionarmos a palavra, para duvidarmos a palavra, para utilizarmos de subterfúgio, às vezes utilizarmos como desculpa o duvidarmos da palavra, o duvidarmos da ação do Espírito no seio da igreja, para nos distanciarmos, mas na verdade é cegueira espiritual que o inimigo tem depositado no coração de muitos incrédulos. Nós precisamos estar atentos, porque a incredulidade é a chave para acabar com a igreja. A incredulidade é uma estratégia eficiente de Satanás para acabar com a avidez da igreja, para acabar com a vida da igreja, para acabar com o entusiasmo da igreja. E muitos estamos nos tornando incrédulos, estamos nos tornando gelados, confiamos mais no que as pessoas dizem do que a palavra está dizendo. Mas há um outro texto bíblico, agora capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Olha o que diz esse texto, queridos. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: faça um exame íntimo, um exame leal, um exame sincero, olhe para o teu coração e veja se realmente estais na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estais reprovados. Às vezes nós fechamos o filtro, e porque não temos condição de viver uma vida de santidade, nós mesmos nos reprovamos. Eu não sou digno desta palavra, eu não sou digno desta igreja, eu não sou digno de Cristo. Mas olha bem para mim, você não precisa mudar para Jesus te amar. Venha como você está, Jesus te ama como você é, com as suas dúvidas, com as suas incredulidades, mas creia na palavra, creia na ação do Espírito, creia que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos dar um novo nascimento. Creia nisso, esta é a verdade que liberta, e quando conhecemos a verdade, esta verdade sim, é a verdade que nos livra. Existem muitos crentes, inclusive sentados nos bancos da igreja, que conhecem a Jesus, mas não são conhecidos por Ele. Eu me lembro de uma vez, meados dos anos 90, fizemos uma viagem para Brasília, os meus pais, eu e um tio. Meu tio estava se mudando para Brasília porque fora transferido para servir o exército naquela cidade. E eu me lembro que quando Tancredo Neves morreu, o país chorou porque seria primeiro o presidente após o regime militar e em seguida José Sarney ascende à presidência da República. E lá nos anos 90, 88, 89, 90, não me lembro bem, eu fui com a minha família e paramos lá no Palácio do Planalto. Eu tenho fotos da casa onde morava José Sarney. Bati fotos com pessoas do exército que faziam a guarda. Palácio do Planalto não há portões. Existe uma pequena porção de água que separa a calçada do jardim da casa do presidente. E eu poderia dizer então, juntamente com meu tio, que estava servindo exército, já tinha lido a respeito do presidente, já tinha lido a respeito da cidade. Nós fomos nos pontos turísticos conhecidos, a catedral, as conchas lá do palácio. E nós fomos em vários lugares, mas lá nós queríamos verificar a possibilidade de ver o presidente, de ver a comitiva do José Sarney. E eu me lembro de que o meu tio disse para o guarda: eu sei tudo a respeito de José Sarney, tenho acompanhado a vida deste político. Quem sabe ele não podia deixar a gente entrar. Nós conhecíamos José Sarney. José Sarney não sabia a nosso respeito. A presidente Dilma esteve em nossa cidade há alguns dias, e nós colocamos até na fanpage da nossa igreja uma foto, que um dos assessores da nossa presidente bateu foto da nossa igreja e postou no Facebook, a respeito do nosso templo. A presidente Dilma passou aqui em frente à Rua 15 olhando para a nossa igreja. Eu posso ir a Brasília então e dizer: Dilma, você conhece a minha igreja, eu sou pastor lá da Rua 15, deixa eu entrar, eu quero falar contigo. Sabe o que ela diria? Não te conheço. Eu poderia ser o maior conhecedor de Barack Obama, poderia dizer: eu estou contigo, vamos confrontar o Putin, vamos confrontar o ataque na Ucrânia. Obama, eu quero ser teu amigo, me abra as portas aí da Casa Branca. Obama diria: eu não te conheço, meu companheiro. É o que diz Mateus capítulo 7. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor,
em teu nome. Muita gente conhece a Cristo, mas será que esta igreja é conhecida por Cristo? Muitos cristãos afirmam conhecer Cristo, mas não passaram pela cruz e pela ressurreição. Muitos cristãos afirmam conhecer Cristo, mas não medita de dia e noite na palavra de Cristo. Muitos cristãos afirmam ter uma vida que entusiasma, mas não está em consonância com a palavra da verdade. Muitos dirão: eu te conheço, Jesus, me deixa entrar. Mas Jesus diz, Mateus capítulo 7, versículo 20, é pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto que se conhece a árvore. Quais frutos estamos dando? Frutos da verdade, frutos de justiça. Nós conhecemos a Cristo, mas Cristo nos conhece. Nós estamos fazendo 110 anos, a cidade de Sorocaba pode nos conhecer, mas o Senhor do Universo conhece esta igreja por ser uma igreja que cumpre os seus decretos. Que nós possamos de fato olhar para esta verdade e perceber que depois disso, a igreja de Bereia continuou pregando o Evangelho. Veja comigo o versículo 14. Então, promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Porque receberam, examinaram, creram e agora se preocupam com a missão. Eles não queriam que os judeus acabassem com a vida do apóstolo Paulo e de sua comitiva ali em Bereia. Eles agora estavam investindo esforços para propagar o Evangelho. E ali então os irmãos de Bereia, agora crentes no Senhor Jesus, agora convertidos pela palavra da verdade, estavam envolvidos na missão, porque pegaram Paulo, botaram no navio. Muito provavelmente a igreja de Bereia teria sustentado esta viagem. Muitos de Bereia foram com Paulo até Atenas, voltaram pegando Silas e Timóteo agora e mandando também para Atenas. E lá em Atenas, no meio dos poderosos, no meio dos líderes da filosofia, pessoas que se achavam donos do universo, lá em Atenas, Paulo prega um dos mais lindos sermões, por ter visto uma placa, um altar dizendo ao Deus desconhecido. Paulo prega um lindíssimo sermão, dizendo que o nosso Deus não cabe em templo feito por mãos de homens, falando que o nosso Deus é enorme, mas também cabe aqui dentro. Um dos mais lindos sermões pregados no meio de uma cidade poderosa, porque a igreja de Bereia pagou o preço da missão, de continuar investindo para que o Evangelho fosse propagado. Uma igreja bíblica é uma igreja que recebe, que acolhe a palavra com avidez. É uma igreja que examina a palavra, que interroga. A palavra examinar no grego anacrino quer dizer interrogar, como um juiz faz com os réus. Interrogatório. A igreja de Bereia conversava com o texto bíblico por causa do entusiasmo causado pela recepção do Evangelho. Creram. Com isso, muitos creram e agora eles estão preocupados em propagar a palavra do Senhor. Uma igreja bíblica, uma igreja que acolhe e cumpre a missão. Que Deus nos ajude a irmos além, a invadirmos um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Que nesta noite nós possamos realmente pensar mais alto, ir mais longe, se comprometer de forma diferente. Você não precisa se comprometer comigo, você não precisa concordar comigo, mas olhe para a palavra, veja que o que está sendo dito realmente é assim ou assim. É assim que a igreja de Bereia recebeu a palavra. Conforme iam recebendo a palavra do apóstolo Paulo, eles estavam dizendo: essa palavra é maravilhosa demais, essa palavra é boa demais, eu vou ler nas Escrituras. E o Espírito testifica, e porque o Espírito testifica, há conversão, há mudança de vida, há abandono de pecado, há mudança de comportamento, e as pessoas continuam propagando, porque querem que outras pessoas sejam também impactadas com a palavra da verdade. Que eu e você possamos ser uma igreja bíblica que vai além, num nível profundo de intimidade, de conhecimento, por ter alegria, por ter disposição, avidez em procurar a palavra do Senhor. Quem deseja ser um indivíduo bíblico, levante sua mão.
Quem deseja ajudar a construir uma igreja bíblica, levante a sua mão. Então vamos nos colocar em pé e juntos louvar ao Senhor, pedindo que Ele nos leve a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Vamos louvar ao Senhor.